ok? Vamos lá. É isso mesmo. Bom, a ideia do diário eu já falei. Os Persons, a palavra vem de pastor, né? Da senhora Persson, que vai pedir a ele, né, para consertar. Vocês não chegaram a essa parte. E o marido dela, dessa senhora, são personagens secundários, mas o marido dela fede demais, a suor como metonímia, né? Mas ele é um proletário, vive em condições, e ama o partido, defende isso tudo e tal, enfim. Bom, me digam uma coisa agora. É o É, Sansão da Revolução dos Bichos? o problema é que o Sans é ingênuo, é verdade, é a mesma relação. Ingênuo, honesto, do bem, e foi usado de uma. É usado pelo partido. É o mesmo Sansão. É o mesmo Sansão. Bom, abre o microfone, Tom, Paloma. Me diz uma coisa aqui. Avança, como é que vocês estão? Damos uma pausa, voltamos numa segunda aula. Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte: se voltar para uma segunda aula, preciso que vocês, pelo menos, consigam terminar essa primeira parte, para que aí eu possa aprofundar com isso. Porque dizer que o O'Brien é o que eu estou dizendo que é pelo nome, eu ainda não apontei para vocês o que ele simboliza e como esse símbolo vai se desdobrando no romance. E por que esse Smith tem essa consciência? Então, são uma série de mergulhos que eu vou avançar para apontar para vocês como é que essas coisas se desdobram, para que a gente entenda como é que é esse romance. Me diga. Rai, Paloma, Tom, consegue avançar? Eu adoro Consigo. spoiler. Eu, particularmente, acho que já foi muito denso. Já estou, assim, plena assim, de ideias. Eu vou terminar o primeiro capítulo da primeira parte nas anotações e apontar alguns dados. Mas me fala, Tom, você? Eu tô de boa, tô conseguindo acompanhar bem. Acho que você contextualizar, eu acho que é interessante até para quando pegar a Vamos à leitura. primeira parte agora na leitura dela, ok? A primeira parte, o primeiro elemento que eu vou ler dessa primeira parte, bom, aí eu vou tentar mostrar para vocês, preste atenção nos parágrafos, como eles começam, tá? Porque nós estamos com edições diferentes. Então vamos lá. Página 45, olha, primeiro, segundo, que é o parágrafo? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Ok. Quinto parágrafo da primeira parte. Paloma, como é que começa o teu quinto parágrafo? Você que está com a edição diferente da nossa. Não, abre o microfone. Desculpa. Lá fora, mesmo através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. É isso? Não, eu acho que eu contei errado. Um, dois, três. Esse é o quarto. O É o quinto é o quarto. próximo. É o próximo, mas você está certo. O Tom, dê Por o trás teu. do Winston, a voz Isso, da isso, teletela tagarelava a respeito do ferro gussa e da superação do nono plano trienal. isso. É uma edição diferente. Eu vou ler aqui, acompanha. Por trás de Winston, a voz da teletela continuava sua lenga-lenga infinita sobre o ferro gusa e o total cumprimento, com folga, das metas no plano trienal. Tudo bem, Tom? Tudo bem, Rai? Ok. A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido também poderia ser visto. Claro, não havia como saber se você estava sendo observado no momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse
todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você, olha essa frase que eu queria separar, você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido, e se a escuridão não fosse completa, todo movimento examinado meticulosamente. Você tem ideia de viver assim? E principalmente esses membros do partido, né, que a Teletela eles tinham em casa. Os proletas não tinham, mas tinham nas ruas. Percebe agora? Foi. Esse é o primeiro elemento. Essa é a primeira leitura. Depois ele vai falar do Ministério da Verdade. Logo no parágrafo seguinte. Winston mantinha as costas voltadas para a Teletela. Era mais seguro. Então repare que essa personagem está exercendo uma resistência, uma consciência. Ele sabe do que se trata. A maioria não vai fazer isso, até onde ele sabe. Contudo, como sabia muito bem, mesmo as costas de uma pessoa podem ser reveladoras. A 1 quilômetro de distância, o Ministério da Verdade, onde ele trabalhava, aí, ó, ele é um membro do partido e não é um membro do partido, entende agora? Ele é membro porque ele é funcionário, não é porque ele não compartilha dessa ideia, entendeu? Pelo contrário, ele quer destruir isso. Onde ele trabalhava, erguia-se vasto e branco por sobre a paisagem encardida. Aquela, pensou com uma espécie de contrariedade difusa, aquela era Londres, principal cidade da faixa aérea 1, terceira mais populosa das províncias da Oceânia. E a Oceânia é esse grande estado, comandado por esse Stalin fictício chamado Grande Irmão. Ele mora em Londres, que é a capital, área 1. Então aqui ele te contextualizou, está dizendo quem é ele. Ele é um privilegiado dentro dessa atmosfera toda. Ok? Mas vamos lá. Seguindo, vou ler esse parágrafo que eu vou avançar para vocês mostrando outros elementos. Então, repare, por isso que é a parte 1, porque ele está apresentando uma série de fatores para vocês. São absolutamente significativos. Mas eu vou avançar um pouquinho. Tentou localizar alguma lembrança de infância que lhe dissesse se Londres sempre for assim. Aqui começa o questionamento. Será que sempre houvera aquele cenário de casas do século XIX, caindo aos pedaços, paredes laterais escoradas com vigas de madeira, janelas remendadas com papelão, telhados reforçados com chapas de ferro corrugado, decrépitos muros de jardins adernado em todas as direções? Repare que essa descrição é tipicamente de Cuba, de Havana. Significa dizer, não que Havana seja esse regime, não acredito, mas eu digo de Cuba, porque você vê aquilo não tem beleza. Tem nas praias alguns restaurantes hoje, em Havana. Mas Havana você vê os carros antigos dos anos 50 ainda funcionando. Existe uma precariedade no sentido tecnológico ou estilístico ou do glamour da burguesia. Isso não tem, porque o ideal ali é outro. Isso era a Alemanha oriental, antes do muro quebrar. A diferença da Alemanha oriental da Alemanha ocidental era isso. A evolução tecnológica, a venda de aparelhos que é estimulado no lado ocidental, capitalista, não era no lado oriental, comunista. Porque no lado oriental comunista se valorizava o quê? Se valorizava a consciência, a cultura. Quer dizer, pelo menos era o que se vendia isso, né? O tom caiu. Tomara que ele volte. Mas vamos lá, vamos avançar. Isso aí é só uma apresentação. Mas vem o grande lema do país. E nós não podemos deixar esse grande lema do país. Repare, Paloma, aquilo que está no meio do texto, assim, parece uns versos de poesia. Guerra é paz. Está igualzinho o teu? Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Isso chama-se inversões de valores. Isso chama-se 84, que deveria ser 48. Percebe agora o porquê do título? Foi? Mas vamos agora a um elemento mais específico da minha tese. Página 48 agora. Ele voltou o tom. O parágrafo vai começar assim.
47. O parágrafo começa assim, Paloma. 4. Mas essa coisa também lhe fora sugerida. Conseguiu achar, Paloma? Um pouquinho depois dessa guerra é paz. Ó, guerra é paz. 1, 2, 3, 4, quinto. Quinto para o sexto parágrafo, Paloma. Pega o quinto. Por alguma razão. Achou, Tom? Não, a última parte que eu perdi, você estava falando das casas de Tá. Londres. Pega o verso que ele botou ali, que é o lema do partido. Guerra é paz, liberdade é escravidão. Esse é o lema. De cara, isso é uma inversão de valores. Essa inversão de valor... Fala. São 3, né? Ignorância 3. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ok? Por que isso é uma inversão de valores? Porque guerra não é paz. Essa inversão de valores é 84 e 48. Está no mesmo sentido. Ok? Mas vamos lá. Esse é o lema do partido. Aí você vai pular 1, 2, 3, quarto, quinto parágrafo. O quinto parágrafo começa assim, ó. Por alguma razão, foi? Paloma vai acompanhar mais ou menos, está um pouquinho diferente, mas vamos lá. A teletela da sala de estar ocupava uma posição atípica. Em vez de estar instalada, como de hábito, na parede do fundo, de onde podia controlar a sala inteira, ficava na parede mais longa, oposta à janela. Em um de seus lados havia uma reentrância pouco profunda, na qual Winston estava agora instalado, e que, na época da construção dos apartamentos, provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livros. Mas peraí, Winston está numa lojinha no bairro dos proletários. Essa loja vai ser um elemento importante para a gente mais à frente. Ele entrou nessa loja, ele achou essa loja. Mas vamos nós. Como assim? Como assim? Nesse momento ele está na loja? Porque eu avancei na leitura. O Winston ele vai fugir do centro de Londres e ele queria andar, porque ele queria pensar. Ele estava sofrendo. Ele sofre de angústia. Ele tem consciência num país que ninguém tem. E o país está cada vez mais massacrando a sua população. E ele faz parte desse governo. Então, ele tem peso na consciência, e, ao mesmo tempo, ele quer se livrar disso. Então, ele vai andar pelos bairros periféricos de Londres. Esses bairros eram chamados de bairros dos proletários, das pessoas pobres. Quando ele entra numa das ruas, ele acha essa lojinha. E é dela que eu vou lá. Ok? Foi? Não? Ok, mas sim, não, entendi. Essa parte que eu entendi. Mas isso é onde ele comprou o caderno. Ele vai comprar agora, é agora que eu quero ler por isso. Ah, tá, você está indo no pensamento dele. Isso, eu tô indo para mostrar para vocês por que ele vai comprar, como é que vem a ideia do diário, tá? Porque isso é importante nessa primeira... Quer dizer, isso é o livro todo, mas vamos nós. Cadê onde eu estava? Por alguma razão, ok. Em um dos seus lados havia uma reentrância pouco profunda, na qual Winston estava agora instalado, e que, na época da construção dos apartamentos, provavelmente se destinava a abrigar uma estante de livro. Sentando-se na reentrância e permanecendo bem ao fundo, Winston conseguia ficar fora do alcance da teletela, pelo menos no que dizia respeito à visão. Podia ser ouvido, claro, mas enquanto se manifestasse naquela posição, não podia ser visto. Em parte, fora a topografia pouco usual do aposento que lhe dera a ideia de fazer uma coisa que estava prestes a fazer. Repare que o narrador vai avançando, ele vai fazer, mas ainda não fez. Nós chamamos isso, tecnicamente, de catáfora. Eu digo para você que alguma coisa vai acontecer, embora ela ainda não tenha acontecido. Mas vamos lá. Mas essa coisa também lhe fora sugerida pelo caderno que acabara de tirar da gaveta. Era um caderno singularmente bonito. Um papel acetinado, cor de creme, um pouco amarelecido pela idade. Era de um tipo que já não se fabricava havia pelo menos 40 anos. Então, essa revolução aí tem bastante tempo. Ok. Dava para imaginar, porém, que o caderno era muito mais velho do que isso. Vira-o exposto na vitrine de uma lojinha de badulaques desmazelada de um setor miserável da cidade.
qual setor exatamente já não se recordava, e fora no mesmo instante tomado pelo desejo avassalador de possuí-lo. Supunha-se que os membros do partido não frequentassem estabelecimentos comerciais comuns, dedicados ao livre comércio. Na verdade, é o mercado negro, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Mas a regra não era obedecida com rigor, porque havia diversas coisas, por exemplo, cadarço de sapato e lâmina de barbear, impossíveis de ser obtidas de outra forma, ou seja, o mercado negro. Depois de olhar rapidamente para os dois lados, o índio se enfiara na loja e comprar o caderno por $2,50. Na ocasião, não tinha consciência de querê-lo por alguma coisa específica. Cheio de culpa, levaram-o para casa dentro da pasta. Mesmo sem nada escrito nele, aquele caderno era um bem comprometedor. Esse caderno é o diário. Então, peraí, ele acha esse diário num bairro periférico onde só moram pessoas pobres, miseráveis. Tem ideia do que vai virar esse caderno? Do que significa esse diário? Aí é que é foda, que eu vou começar a apontar para vocês agora. Esse caderno, ele vai ganhar ares. Aí, vocês vão agora me achar que o Renato fumou, isso é muita maconha, mas eu vou apontar assim mesmo, porque lá na frente nós vamos ver isso. Esse caderno vai ganhar ares de Bíblia. Bíblia. Bíblia, Bíblia. Não Bíblia. E não o que o nome significa, né? Nem sei onde a minha está. Deve estar no outro canto. Está longe de mim. Está longe. Bíblia. Você vai dizer assim, porra, peraí. Isso é um romance religioso? Não, longe de ser. Longe de ser. Isso é um romance político, pô. Se você quiser uma classificação desse romance, político. Político. Pesado, assim, uma porrada contra o autoritarismo, não é nem contra de esquerda nem de direita. Contra qualquer. O homem, ele na verdade, ele é um grande defensor das liberdades. Caralho. Mas você já sabe por que ele quis esse livro? Por que esse livro. Mas repare, a Bíblia em si, né, nós vamos chamar de escrita inconsciente, concordam? Que, na verdade, existe ali muita coisa psicografada. É que não se usava essa palavra. Quem vai usar essa palavra são os espíritas kardecistas. Mas por que psicografada? Porque muitos cadernos, muitos livros dentro da Bíblia foram soprados, não é? Por voz, por Deus. Nós chamamos isso de psicografia, pô. É uma voz que não está incorporada, que me ditou e eu escrevo o livro. O princípio é o mesmo, ok? Vocês vão perceber, vocês ainda não chegaram, é por isso que eu não posso avançar, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Vocês vão perceber que a primeira cena que ele vai escrever no livro é uma cena quase inconsciente. Não é ele que está escrevendo, é a sua consciência. Eu vou mostrar para vocês. Mas antes, vamos lá. Seguindo, vem uma frase isolada do contexto. Está lá, 4 de abril de 84, acharam? Ele acha que é esse dia, 4 de abril, porque ele não tem certeza que é 84. Percebe? Está perdido no tempo. Mas vamos lá. Olha o que ele lhe diz embaixo. Recostou-se na cadeira, estava possuído por uma sensação de absoluto desamparo. Para começar, não sabia com certeza se estava mesmo em 84. Devia ser por aí, visto que estava seguro de ter 39 anos e acreditava ter nascido em 44 ou 45. Mas por que ele não tem noção disso, cara? É só consultar. Não tem consulta, o passado foi vaporizado, vocês vão perceber isso. Eu já vou parar, mas vamos lá. Mas, nos tempos que corriam, era impossível precisar uma data sem uma margem de erro. 1 ou 2 anos. Agora vem. Para quem ocorreu-lhe perguntar, de repente, estava escrevendo aquele diário? Não esqueça essa pergunta, destaque, porque ela vai ser fundamental para a tese que eu estou dizendo. Para o futuro, para os não nascidos. Oh, para que serviu a Bíblia, meu amigo? A Bíblia não é para perpetuar a palavra de Cristo? E você vai me dizer que a perpetuação da palavra de Cristo não é uma atitude política? Diz aí. Percebe? Guardem isso, que isso é um detalhe muito, 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 muito profundo de uma análise. Mas vamos seguir.
Para o futuro, para os não nascidos. Sua mente deu voltas por um momento em torno da data duvidosa. Depois, com um solavanco, colidiu com um termo da nova fala, duplo pensamento. Vocês vão depois aprofundar isso. Mas vamos nós. Pela primeira vez, deu-se conta da dimensão do seu projeto. Ah, cara. Então, escrever para o futuro, eu preciso registrar. Ainda que eu morra, isso que eu estou vivendo é uma denúncia. Eu vou apresentar para as pessoas que não viveram o que eu estou vivendo. Como? Pelo meu diário. E o que o George Orwell está fazendo agora, o escritor de fora, com 1984? Então, 1984 e o diário é o mesmo livro. Significa dizer que Winston e George Orwell... Quer dizer, aí eu nem tô mais no narrador. Narrador, Winston, Orwell, mesma pessoa. Esse é o ponto crucial para mostrar para vocês que a análise tem que ser desse ponto de vista e não do ponto de vista clássico. Eu já vou parar, mas vamos lá, vou avançar mais um pouquinho. Pela primeira vez se deu conta da dimensão. Como fazer para comunicar-se com o futuro? Era algo impossível por natureza. Ou bem, o futuro seria semelhante ao presente, ou não daria ouvidos ao que ele queria lhe dizer, ou bem seria diferente e sua iniciativa não faria sentido. E é bem assim mesmo, né? A gente passa momentos lá e cá, lá e cá, lá e cá, lá e cá, mas eu vou avançar. Eu preciso avançar até a fala dele, até a primeira escrita dele, que vocês ainda não chegaram. Pula um parágrafo. De repente, acharam aí? Achou, Paloma? De repente, começou a escrever, de puro pânico. Pânico, hein? Percebendo apenas de modo impreciso o que ia anotando. Sua letra miúda, infantil. Agora, a palavra infantil é foda, né? Que, na verdade, a palavra infantil ela quer dizer sem fala, que não fala ainda. Mas é criança. Mas aqui não está nesse sentido. Está no sentido de origem, gênese. Lá no comecinho, mas vamos lá. Se espalhava pela página em linhas incertas, abandonando primeiro as maiúsculas, depois até mesmo os pontos finais. Paloma, leria para mim essa loucura que ele escreveu? É um exercício. Depois eu passo para o Tom. Please. 4 de abril de 1984. Ontem à noite ao cinema. Tudo fitas de guerra. Uma muito boa de um navio cheio de refugiados, bombardeado no Mediterrâneo. Público muito divertido, com cenas de um homenzarrão gordo tentando fugir, nadando de um helicóptero. Parou, dá uma pausa. Tom, prossegue onde ela parou. Olha a diferença, Paloma. Mas eu quero a loucura, não é só a diferença, não. Após o helicóptero, né, no caso. É isso. Primeiro, ele parecia chafurdando na água como um golfinho. Depois já estava todo esburacado e o mar em volta ficou rosa. Ele afundou tão de repente que parecia que a água tinha entrado pelos buracos. Público urrando de tanto rir quando ele afundou. Depois, parecia um bote salva-vidas cheio de crianças com um helicóptero pairando logo acima. Tinha uma mulher de meia idade, talvez uma judia, sentada na proa com um garoto de uns 3 anos no colo. Garoto chorando de medo e escondendo a cabeça entre os seios dela como se tentasse se enterrar nela, e a mulher envolvendo o garoto com os braços e tentando acalmá-lo. Só que ela mesma estava morta de medo, e o tempo todo cobria o garoto o máximo possível, como se achasse que seus braços iam conseguir protegê-los da bala. Aí o helicóptero largou uma bomba de 20 quilos bem no meio deles, clarão terrível, e o bote virou um monte de gravetos. Depois, uma tomada sensacional de um braço de criança subindo pelo ar. Um helicóptero com uma câmera no nariz deve ter acompanhado o braço subindo e muita gente aplaudiu nos assentos do partido. Mas uma mulher sentada no meio dos proletas, de repente, começou a criar caso e a gritar que eles não tinham nada que mostrar aquilo na frente das crianças. Não deviam, não era direito. Não na frente das crianças, não era. Até que a polícia botou ela para fora. Acho que não aconteceu nada. Acho que não aconteceu nada com ela. Ninguém dá a mínima para o que os proletas falam. Típica reação do proleta, eles nunca... reticências. Foi? Repare que é uma escrita meio maluca, tá? Embora tenha uma continuidade. Esse é o primeiro esboço desse diário. E qual é o perigo desse diário? Aqui tem um distanciamento daquilo que é só vivido, que as pessoas vão esquecer,
em geral, a população coletiva não tem memória, não tem memória. Então, a memória está na academia, nos livros, na escola, na reprodução, nos familiares, aqueles que viveram. Mas, em geral, essa população não tem. Esse esboço de reação mais humanizada são exatamente dos proletas, né? Daquelas pessoas que, de fato, nem memória têm, mas elas reclamam porque está vendo que isso não se deve mostrar para a criança. Isso é uma consciência, está na consciência dela. Mas as pessoas do partido, aqueles mais bem intencionados, ou mais bem intencionados, que eu digo financeiramente, associado ao partido, nesse sentido, que o bem intencionado aqui está no sentido pejorativo, não estão nem aí. Essa é a frieza, esse é o partido, esse é o lema do partido, destruir aquilo que é o inimigo. Repare, se eu escrevo isso num artigo, num caderno, num diário, e estou sobre lei autoritária que persegue, que prende, eu estou denunciando, isso é uma denúncia. Então, metaforicamente, ele tem a missão da Bíblia no sentido de se comunicar com aquele que ainda não nasceu, de revelar o que eu vivi. No caso do romance, do que eu vivi é o terror. No caso da Bíblia, revelar a fé, a existência de uma energia ou de um Deus superior que rege a todos nós e que não nos abandona. A ideia é o mesmo princípio político, porque quando você trata de religião em determinadas situações, ela também se transforma em elementos políticos. Mas eu não posso avançar, porque eu vou. Isso já é um avanço imediato para vocês, mas eu digo, eu preciso que vocês venham com a leitura. Eu preciso que vocês venham agora para que a gente comece a trocar. Entendeu? Porque aí não é só uma leitura, nós não estamos aqui só para fazer uma leitura conjunta. É um curso livre, né? Ele tem, na verdade, uma relação com um curso de extensão. Se eu tivesse uma chancela de uma faculdade, seria um curso de extensão, ampliaria as horas, mas ele não tem. Então ele está na esfera do curso livre. Pô, mas isso é um estudo. Mas se eu for avançar, eu vou te dizer para quem que ele escreve, porque ele nomeia para quem ele escreve. Então, como é que você está escrevendo esse livro para... Se esse livro tem um simbolismo bíblico, no sentido político, de apontar para a existência... aliás, apontar não só a existência do terror que eu vivo, no caso do George Orwell, mas apontar também que existe esperança. Vocês vão perceber isso. Então, nesse sentido, se iguala muito à Bíblia. Eu estou dizendo que para o futuro, mesmo que você viva em estado de terror, sempre há esperança. Então, cara, nesse sentido, é a Bíblia, é a própria Bíblia. Né? Ok, mas vamos lá. E repare que eu não falo sob ponto de vista de religião nenhuma. É apenas o tratamento do livro. Mas voltando. Mas eu vou mostrar para você para quem ele escreve o diário. E aí vocês vão entender que as coisas vão fazendo sentido em decorrência da personagem escolhida. Aí as coisas vão fazer sentido, mas eu peço sempre que vocês não levem o sentido que vai fazer na leitura de vocês para o religioso. Não, cara, o sentido é político. Vocês vão perceber que eu estou falando de religião, mas religião no sentido filosófico. Religar, retomar o sentido do divino, do bem, com maiúscula. E não de dogma. Não é protestante, não é católico, não é espírita, não é budista, não é muçulmano. Entende? Foi? Como nós fazemos? Semana que vem mesmo? É o tempo de vocês lerem? Então, vamos combinar o seguinte, se a Rai estiver ouvindo, vamos combinar o seguinte, quarta-feira que vem, 7 horas, tem que estar com a parte 1 lida, para a gente fazer aquilo que, na verdade, era o programado para hoje, para eu avançar nesses tópicos. Dá uma olhada, rapidinho, Tom, dá uma olhada. Isso é estudo, pô. Isso é um caderno só dedicado a isso. Eu encadernei, botei essa fita para controlar. Eu tô muito à frente ainda. Não terminei o livro, mas estou muito à frente. E as teses vão fazendo sentido, né? Mas eu preciso que vocês acompanhem. Fechou? Fechou. Vamos jantar, então. Valeu. Obrigado, Tom, Paloma. Beijo, beijo, Obrigada. beijo. Tchau, Ai, tchau. a gente vai se falando. Valeu? Valeu. Valeu. Até mais.